Eu já comentei várias vezes aqui pequenos trechos desse livro do Politicamente Incorreto do Capitalismo do Robert Murphy. Excelente livro com pequenos trechos indicando problemas e soluções. Ele aqui aponta com pequenos trechos questões ditas sensíveis que tem uma questão muito interessante na percepção humana, como uma coisa ela aparentemente passa a ser verdadeira, entre aspas, mesmo não tendo o menor sentido com a realidade, simplesmente porque a explicação é tão simples que a gente acaba acreditando. É como dizer que o capitalismo é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, sempre tem alguém perdendo. Se fosse assim, gostaria que você me explicasse, ou qualquer pessoa aí que você ouviu já dizer esse tipo de coisa, que se fosse assim, como que você explicaria, por exemplo, que o montante de riqueza no mundo sempre está em aumento, sempre estamos aumentando. Tirando alguma oscilação ou outra ali por uma questão pontual, a riqueza mundial está sempre aumentando. Ou seja, se havia ali numa aldeia 10 árvores e na outra aldeia gente precisando de móveis, mas ali se produzia batata e a outra aldeia estivesse precisando de batata, essa soma de serviços e essa troca, seja por meio do dinheiro ou não, gerava riqueza para ambos. Então não existe essa relação de que para você ganhar o outro tem que perder ou vice-versa. Não é um jogo de soma zero a economia. E aí a gente fica com a nossa percepção que nos engana, que nos faz acreditar que coisa absurda, que certas coisas absurdas fazem algum sentido. E essa percepção ela é usada por políticos, maus políticos, a fim de lançar ideologias fracassadas que mais destroem a sociedade do que o contrário. E sempre com aquela aura de que está fazendo bem, quando na verdade está te matando. Quero ler um trecho rápido, curto aqui para você, que ele menciona sobre discriminação. E ele diz que a discriminação é prejudicial aos negócios. Aí ele prova aqui com dois argumentinhos bem rápidos. Você vai gostar de ver isso, de ver e ouvir isso. Vejamos por que a discriminação é prejudicial aos negócios. Se o empregador anuncia uma vaga que ofereça um salário de $50 mil e o candidato cristão trará $51 mil de receita extra à empresa, enquanto que um candidato supostamente assim muçulmano trará $55 mil, a discriminação contra o credo deste último, do muçulmano, né, custará ao empregador $4 mil de lucro em potencial. Já tenho vídeos reforçando essa ideia de que empresário burro não vai para frente. Então, empresário que coloca questões como racismo, preconceito de gênero, seja de qual for a questão, não vou nem entrar nessa seara, porque de credo, a pessoa tem uma religião X ou Y, ou porque o fulano é mais gordo do que o outro não é. O empresário que não olhar o potencial de retorno que determinada equipe com formação de pessoas heterogêneas ou não pode trazer à empresa e começa a prestigiar parentes, amigos ou gente da igreja dele ou coisa parecida, que até pode dar certo. Até um certo momento ali você escolhe um colega da igreja, um amigo da faculdade, ok, só que o mercado ele é cruel. O livre mercado ele vai te cobrar resultado, receita, ação efetiva para as coisas. E aí ele diz assim: o empregador ganha $1 mil contratando o cristão. É só um exemplo, pelo amor de Deus, podia ser o contrário aqui. Mas se contratar um muçulmano, ganha $5 mil. Não é necessário fiscal do governo ou agência de vigilância. Por definição, a discriminação é automaticamente multada no livre mercado. Ou seja, o livre mercado vai dizer assim: ô meu querido, você errou. Você deixou de contratar o que tem maior potencial de te trazer retorno para contratar alguém por algum outro motivo que não seja um mérito, desempenho, trabalho, conhecimento. Além do mais, o mercado não apenas detecta a discriminação sempre que ela ocorre, mas impõe uma multa, cujo valor é exatamente proporcional à gravidade da discriminação. Se o empresário contrata um sobrinho para pintar sua loja, mesmo que o filho de um estranho faça o mesmo trabalho por $50 a menos, o nepotismo, ou seja, contratar familiares, terá de custar $50. Mas se o empresário contratar o sobrinho para criar o site da empresa e criar uma campanha de marketing, em vez de terceirizar o serviço de verdadeiros profissionais,
a decisão de manter tudo em família, entre aspas, sairá muito mais caro. Perfeito? Parece que ele está ajudando o sobrinho, parece que ele está ajudando a si mesmo, parece que está ajudando a família. Se o sobrinho for muito competente, ok. Se ele conseguir fazer um alto desempenho ali, ok. Mas a chance é muito pequena. A chance maior aqui é de que ele realmente tenha um desempenho inferior e acabe sendo um serviço caro. Em suma, os empregadores são livres para discriminar no livre mercado, mas essa discriminação certamente não será grátis, não será gratuita, terá um custo, e esse custo normalmente será alto. Então, quando você contrata aí um profissional, você vai lá, faz 3, 4 orçamentos aí, um pedreiro, um pintor, um eletricista, alguma coisa do gênero, e você fica olhando só preço, saiba que você está correndo o risco aí de ter um péssimo serviço prestado. Em média, normalmente, quando a pessoa faz 2 ou 3 orçamentos, eu recomendo que faça de 3 orçamentos para mais, mas também não faça muito mais do que 3, não vale a pena você fazer 7 orçamentos. Na maioria dos casos, 5 orçamentos é o limite, 3, quando você consegue acertar boas empresas e prestadores de serviço, é o ideal. E aí você vai escolher aquilo que no pacote lhe parecer mais interessante, é óbvio isso, mas o que eu vejo muitas vezes é a pessoa olhando apenas o valor. E aí, dependendo do assunto, por exemplo, um piso, um porcelanato que você vai revestir uma parede ou um chão ali, depois se ficar tudo errado, tudo bagunçado, vai ficar mais caro você tirar e colocar outro. Já teve casos até no tempo que se usava muito pastilha nas paredes, um pedreiro lá, um assentador, assentou a pastilha ao contrário. E aí, meu amigo, já era, perdeu. Vai ter o serviço de retirada, perdeu o material utilizado, perdeu a mão de obra já paga e depois vai ter que contratar tudo de novo. Então a discriminação sai cara quando você deixa de prestigiar alguém pelo seu mérito, pela sua qualidade do serviço prestado e não por outro motivo qualquer aí. Você deixa de fazer o óbvio e acaba abraçando questões que no fundo só vão te prejudicar a sua empresa e comprometer o resultado da sua empresa no mercado. A competitividade fica baixa. Então, discriminação, o próprio mercado, o próprio livre mercado, ele trata de resolver. Eu mesmo já trabalhei em empresa que no departamento tinha de tudo e ninguém nem falava nesse assunto. Hoje parece que, principalmente os incompetentes, adoram se agarrar a essas falácias, porque aí ele deixa de ter que justificar por que ele não consegue ter um bom desempenho e fica inventando. Se não é por uma questão, é por outra, e eu não vou nem ficar citando aqui. Então, isso não é motivo para você imaginar que alguém vai ser desprestigiado simplesmente por uma questão que não é inerente ao próprio trabalho em si. Tem que dar resultado.